Salve, muito boa noite. Nós estamos aqui no Frente a Frente, nos estúdios da Rede Vida, diretamente daqui de Brasília, capital federal, esse quadradinho mágico, né, o Planalto Central do país. Hoje o Frente a Frente entra no debate ali da Igreja Católica, né, como religião, política e principalmente a campanha da fraternidade. Na quarta-feira que vem, quarta-feira de cinzas, será então lançada a campanha da fraternidade, a 56ª campanha da fraternidade. O tema é fraternidade, vida, dom e compromisso. O lema é viu, sentiu compaixão e cuida dele. Profundo, né? Um resumo ali de como se deve cuidar de um semelhante, de um ser humano. E aqui nesta mesa redonda famosa, do Frente a Frente, o Dom Joel, que está nessa conversa boa aqui. Dom Joel, hoje a CNBB recebeu a visita da ministra Damares, né? Foi a primeira visita institucional. O senhor estava lá, né? Foi hoje ainda, né? Eu diria horas atrás. Como é que foi essa conversa com a ministra Damares, lá no CNBB? Faz parte da função da CNBB as relações institucionais. Então, a primeira visita que a presidência atual fez, e é sempre assim, quando chega uma presidência nova, foi ao presidente da República. Isso em junho do ano passado. Visitamos o Supremo Tribunal, o presidente Supremo, visitamos também as duas casas legislativas. E desde então temos ou visitado ou recebido visita de ministros e de outras autoridades. Já fazia um tempo que a ministra Damares tinha solicitado estar com a presidência da CNBB, mas todos nós nesse mundo corrido temos um inimigo chamado agenda, que hoje à tarde... Nos escraviza. É muita tecnologia que já falamos, mas no fundo a agenda ela continua mandando. E hoje às 14 horas, algumas horas atrás, a ministra então esteve com o Dom Jaime, que é o primeiro vice-presidente, Dom Mário, o segundo vice-presidente, e comigo. Dom Vamor precisou retornar de imediato a Belo Horizonte, estava previsto que participasse. Foi uma conversa muito tranquila, a ministra e 3 assessores, nos quais ela colocou um pouco daquilo que é a função dela e ouviu da conferência também, de nós 3 bispos, um pouco daquilo que é a nossa preocupação. Pode haver uma parceria aí entre o governo e o que for a CNBB? Para o bem das pessoas, a igreja fará. Hoje não foi uma reunião para isso, até porque não depende apenas nem de nós, presidência, nem da ministra. Assessores terão que entrar e discutir, mas existem possibilidades, porque as preocupações são as mesmas. Os métodos nós vamos averiguar ao longo da conversa. Pois não. Eu digo, as pessoas com quem o Ministério da Ministra trabalha e as preocupações da CNBB em relação aos pobres e sofredores são as mesmas. Por falar em pobres e sofredores, o senhor vem do Rio de Janeiro, uma cidade que invariavelmente a gente vê bala perdida, é criança atingida dentro da escola ou que está brincando na rua, uma situação preocupante, gravíssima, que ninguém vê uma solução imediata. Vários governos já chegaram, já tentaram, temos aí o governador Witzel tentando, né, ver se consegue dirimir ou reduzir esse problema, mas a gente vê todos os ex-governadores estão na cadeia e parece que nada resolve a situação do Rio de Janeiro, que continua tendo aí um dos maiores carnavais do país, deve reunir milhões de pessoas nos próximos dias, aliás, já vem reunindo, porque o Rio de Janeiro já está de carnaval. Como é que... O que a igreja pode fazer? O que o senhor acha que é possível fazer ainda no Rio de Janeiro? Primeiro, não desanima, não desiste. Nunca? Nunca, nem do Rio de Janeiro, nem do Brasil. Que for, nem do Brasil, nem do mundo. Quando eu vejo um bebê na minha frente, eu digo, mas nesse mundo Deus ainda deixa nascer uma vida, o céu não está desistindo de nós. Segundo, não desiste da democracia. Não desiste de votar, não. Não desiste de cumprir o seu compromisso eleitoral, que agora, para o Poder Municipal, está em 2020 previsto acontecer. Então, pense, decida, converse, analise. Terceiro, não é só bala perdida, não.
pensa nas pessoas que morrem abandonadas nos hospitais, pensa no estado das escolas, a educação, pensa na população de rua, pensa aí, lembrava da violência, Denise, pensa na questão carcerária. Então, violência ostensiva, é claro, eu não quero que a bala perdida atinja quem quer que seja, mas isso é a ponta de um iceberg muito maior, que precisa ser enfrentado. Agora, não se enfrentam monstros com monstros. É preciso enfrentar a união de todos, a solidariedade e, acima de tudo, com o democrático exercício do voto, tanto para o Poder Executivo quanto para o Poder Legislativo. E eu não digo isso só para o Brasil, não, para o Rio de Janeiro, não. Eu digo isso para o Brasil todo, que cada município tem os mesmos desafios, ainda que em graus diferentes, né? Essa campanha da fraternidade, ela tem uma direção, uma coordenação da CNBB. Eu queria que o senhor falasse assim, qual é o papel da CNBB na igreja e na coordenação dos bispos. Ela enfim. é um órgão de comunhão e serviço. Algumas pessoas pensam que a conferência é um órgão de jurisdição, um órgão de governo, um órgão de comando. Sim, a lei da igreja prevê que em algumas situações a conferência seja, de fato, um órgão de decisão. De comando, né? De definição de linhas. Mas são situações muito pequenas. No que diz respeito às grandes linhas pastorais, isso é feito na comunhão de todos os bispos através da Assembleia Geral, que é o órgão máximo da CNBB. Não é a presidência, é a Assembleia Geral, que ocorre uma vez por ano. Esse ano vai acontecer de 22 a 30 de abril, geralmente, segunda semana da Páscoa. A experiência mostrou que é um período bom para se fazer a Assembleia, e ali, então, se discute o rumo, se discutem os rumos daquilo que será a ação evangelizadora. Nós temos quantos bispos no Brasil? Nós hoje estamos com 469, entre eméritos, que são 168, e os que estão na ativa. Não sei se alguém vai ser nomeado, não sei, dos próximos dias, ou se alguém vai fazer 75 anos, mas estamos somos a maior conferência episcopal do mundo. Do mundo? Do mundo, somos a maior do mundo. Nem a Itália? Não, nós passamos numericamente a Itália. Às vezes, quando os núncios são contados, a numeração fica um pouquinho perto, mas Brasil, Itália e Estados Unidos, as três maiores, mas nós hoje somos. O México também não era uma grande congregação? Nós somos a maior. Eu não tenho aqui os números da Conferência Episcopal Mexicana, mas nós somos a maior. Isso faz com uma responsabilidade, isso nos coloca sobre nós uma responsabilidade muito grande. Qual vai ser a prioridade de evangelização nesse período agora? Durante 4 anos, nós vamos trabalhar com aquilo que, na linguagem da CNBB, são as diretrizes gerais. A cada 4 anos, aprovam-se diretrizes gerais e, em função delas, se elege uma presidência que se considera apta a levar aquilo que foi aprovado. As atuais diretrizes gerais têm uma única prioridade, que nós chamamos, na linguagem pastoral, comunidades eclesiais missionárias, ou seja, pequenas comunidades de fé em todo canto, onde estiver. Imaginem vocês que aqui, nesse estúdio, nesse local, que é maior do que o estúdio da Rede Vida, quem aqui trabalha, talvez passe mais tempo aqui do que muitas vezes indo para casa ou estando em casa. Então, por que não pode, num certo momento, parar, rezar, conversar, ler a palavra de Deus? E com isso vai estabelecendo vínculos comunitários. Voltamos lá atrás da nossa conversa. Aí eu vou brincar um pouquinho com o nome do programa. O frente a frente, o contato pessoal, que é fundamental. E é isso que é a grande prioridade. Ajudar as pessoas a romperem a lógica do isolamento e constituírem comunidade. Porque na comunidade, voltando à sua pergunta da violência, é que a gente tem esperança contra a violência. Quando você é vítima da violência e está sozinho, aí você perde tudo. Às vezes até desiste de viver, né? A campanha da fraternidade, como nós falamos aqui, entra na 56ª e houve campanhas memoráveis, todas são essas, então é fundamental, um resumo, como disse a Denise, né? E, inclusive, algumas privilegiaram, homenagearam o trabalho, o dom, a violência, quer dizer, há toda uma história,
uma esteira de história e de campanhas felizes da fraternidade, né? Todo mundo fica esperando exatamente o lema e a partir daqui, dessa quarta-feira do lançamento, o lema, né? E o tema da campanha, eles serão distribuídos em todas as igrejas, né? do Brasil, e todos vão seguir. O senhor, eu sei que é difícil, mas destacaria um momento em que a campanha da fraternidade trouxe um grande tema nacional? Depende do contexto, né? Porque todos os temas são importantes e urgentes, e é feito um longo processo de discernimento. São apresentados temas, são resumidos a 3, até que o Conselho Permanente diz, dos 3, qual vai ser com base no contexto daquele momento. O que mais ou menos hoje e no próximo ano, porque hoje você está votando a campanha, o tema do ano seguinte. Então, tem mais ou menos uma visão para um ano, 2 anos. Deste ano, pelo que a gente vê no manual, é inspirado em Irmã Dulce, né? Ela é o grande ícone. A nossa santa. O grande ícone, porque nós falávamos o seguinte, quando nós chegamos, estava já definido pelo Conselho Permanente. E ela fez um compromisso do dom mesmo. Né? Sem dúvida. Mas dizia, estava lá a definição, vida. A campanha da Fraternidade já falou 2 vezes sobre vida e todos os temas da campanha são temas de vida. Você fala de trabalho, fala de violência, fala de família, fala da mulher, fala do bioma, da saúde, vida. O que tem de novidade? Nós vimos que a novidade estava no lema, mais do que no tema. Porque vida, dom e compromisso, né? Quando, de repente, nós nos voltamos para a parábola do bom samaritano e nós vimos que a vida ali estava ameaçada, já tinha sido agredida, ela estava ameaçada. O que ele fez de novidade? O que nós hoje precisamos fazer. Num tempo em que cresce violência, cresce pobreza e cresce indiferença, nós somos convidados a crescer no cuidado, linguagem do Papa Francisco. Globalização do cuidado, globalização da ternura. Por isso ela é uma campanha síntese. Ela recolhe um pouco e diz, muda teu jeito de pensar. Dom Joel, a gente fala em globalização, houve um momento em que se pensava em globalizar o mundo, né? De acabar com as fronteiras, interligar fronteiras e tal. E veio alguém e disse, é preciso globalizar o ser humano, porque o discurso era de globalizar produtos. Então, assim, um veículo hoje não pode ser mais produzido por um país. O pneu vem de um lado, o banco de outro, o painel de outro, e assim como todos. Nesse momento, por exemplo, em que o coronavírus ameaça o trânsito de peças, ameaça a manutenção e a construção, a fabricação de produtos aqui no Brasil, como telefones e tal, né? E aí a gente vê agora um recuo nessa globalização. Não na globalização, mas eles falam globalismo, né? Mas o ser humano nunca chegou a ser globalizado, né? Aí vamos ter uma longa conversa sobre o que é que significa o ser humano globalizado. A palavra que você usou, recuo, é que me preocupa. Quer dizer, nós estamos vivendo um momento, ao mesmo tempo em que a informação, a comunicação, a economia, são os exemplos dados aqui, são globais hoje, são planetários. Abertos. É planetário hoje, né? Isso. Você não é mais. Você pode estar numa pequena cidade, numa vila, você pode estar... Sabe o que está acontecendo no mundo. Você está, de algum modo, conectado. Conectado ao mundo. Você E as pessoas não estão querendo saber de receber as outras, né? Assim, Aqui, a gente vê que os é o países estão cada vez se fechando mais. Agora tivemos o Brexit da Inglaterra saindo da União Europeia, ou seja, a gente quer cuidar da nossa vida, sai daqui, não queremos ficar nessa comunidade, né? E os Estados Unidos também se colocando cada vez mais fechados, né? Como nós somos melhores que os outros. Isso não é um perigo enorme para o mundo? Sim. Eu diria como que nós entramos em processo... Como a gente estava falando da globalização das pessoas, que o Zé Maria lembrou bem, que as pessoas parecem... As grandes potências não estão querendo mais saber de globalização. Não, o problema, se você me permite, Denise, eu acho que não é só das grandes potências, não. Está no coração do ser humano, né? Eu acho que cada um de nós... Das aldeias. Cada um de nós, das ostras. Cada um de nós tem uma tentação de fazer o seu Brexit. Como é que é? Farinha pouca, meu pirão primeiro, dizia o provérbio lá na minha infância, né? No sentido do seguinte, hoje, eu, meu umbigo, meu nariz, minha vida,
meus problemas, eu costumo dizer que o meu defunto morreu mais do que o seu. Eu aprendi que todos morrem iguais. Eu diria que em reação a um processo global e que nós não tivemos tempo, historicamente, para ruminar, para mastigar, para digerir e firmar identidades, nós hoje já estamos com um processo reativo muito forte, de rejeição a tudo aquilo que é do outro. Ok? Que se há aqui global, alguma coisa que é sua, alguma coisa que é minha e que é sua. Mantemos isso, respeitemos isso e não unifiquemos tudo numa massa disforme. Aqui é o ponto negativo humano da globalização e que gera essa reação individualista, por isso a figura de Irmã Dulce. Pô, Dom Joel, olha, o senhor acabou de dar uma aula aqui para nós todos sobre como o ser humano deve pensar, né? Esse programa está acabando, infelizmente. Eu queria que o senhor deixasse aí uma saudação para os nossos telespectadores e muito obrigada pela sua presença. Eu é que agradeço carinhosamente à Rede Vida o convite, a paciência de me acolher e de me ouvir. Convido quem puder a estar através da Rede Vida e participar conosco da abertura da campanha da Fraternidade na próxima quarta-feira de cinzas, às 10 da manhã, e que Deus abençoe a todos, né? Dando muita força para a gente poder dar nossa contribuição de cristão, de católico, para esse mundo ser como Deus quer que seja. Amém, né? Mais um programa, mais um Frente a Frente, dessa vez muito especial, né, Zé Maria? Muito bom. Conversa boa com o Dom Joel, lições de vida e uma interligação ali das relações humanas e afetivas e religiosas. Queria agradecer, muito boa noite, obrigado. Hein? E também eu queria deixar um recado aqui para vocês, aproveitar esse período de carnaval, as pessoas vão se divertir, mas moderação. Aqui tivemos vários blocos, não só em Brasília, como também no Rio, em São Paulo, onde pessoas foram assassinadas, algumas esfaqueadas, roubadas. Vamos pular este carnaval com mais harmonia e preparar para a campanha da fraternidade que vem aí na próxima quarta-feira. Começa reflexão, moderação e temperança, cuidando sempre das pessoas. Fica aqui o lema para você não esquecer, viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Vamos por aí. Boa noite e até a próxima quarta-feira.